Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem nesse friozinho que tá fazendo nessa quinta-feira de manhã. Trago hoje mais uma atividade de ciências. Nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de influenza e contágio. Então, aqui é o formulário de vocês. Coloquem o nome, o módulo. E aqui tem o texto dos tipos de influenza. Então, por exemplo, existem diversos tipos de influenzas, certo? A, B, C, D, E, acho que é o alfabeto todo até. Mas a gente vai tratar aqui sobre dois, que são os mais conhecidos. Então, os principais são o tipo A, e ele sempre pega em mamíferos como suínos e cavalos, então porcos e cavalos. Não sei se vocês lembram que H1N1 no começo eles falavam que era a doença do porco, a gripe do porco. Então, por isso que ela tem a característica de pandemia. Ela, na verdade, esse vírus entra no animal e aí é passado para os seres humanos também, certo? Já o tipo B não possui hospedeiro, então ele não tem onde ele fixar, certo? O vírus aparece com mais facilidade no outono, então nessa época que nós estamos vivendo, e no inverno, pois é mais fácil a sua transmissão no frio, certo? Então, existem diversos tipos, e aqui a gente tem como principal a A, que ela aparece em mamíferos e pode ser passada para o ser humano e é considerada como pandêmica. E temos a tipo B, que ela não tem onde ela se hospedar, ela não tem onde ficar, certo? Então, aqui. Questão 1. Quais os tipos de influenza mais comum? E aí vocês vão colocar quais são eles. Quais são as letras dessas influenzas, tá bom? Questão 2. Qual tipo de influenza com características epidêmicas? Então, qual aquelas que passam dos animais para os seres humanos e pode transformar em pandemia? Então, é a influenza do tipo A, do tipo B, do C ou do D. É só marcar a alternativa, tá bom? Mais um pouquinho em relação às vacinas, e a gente vai falar um pouquinho da vacina da gripe. Então, a Rede Laboratorial de Vigilância da Organização Mundial da Saúde, e que essa sigla ficou super conhecida, né, a OMS, principalmente agora no coronavírus, em Genebra, que determina os tipos de vírus para a produção das vacinas. Então, eles analisam quais são os vírus que estão acontecendo no mundo para criarem as vacinas. E as diferentes instituições do mundo inteiro contribuem para esse processo. Aqui no Brasil, nós temos a Fiocruz, que fica no Rio de Janeiro, que faz esse processo de analisar o vírus e fazer a vacina para ele. E temos também o Instituto Evandro Chagas, que é no Belém do Pará, certo? Então, elas são produzidas dois tipos de vacinas. A trivalente, que são para 3 cepas ou para 3 modificações do vírus, e a gente já viu essas mutações e modificações na semana anterior. A quadrivalente, que são para 4 cepas, certo? As vacinas são fundamentais no combate à gripe. Vacinar é uma forma de se proteger, então a gente protege a gente e também protege os outros, porque eu tomando a vacina, eu não sirvo para o vírus para ele entrar em mim. Então, se ele não entra em mim, eu não tenho como passar o vírus para ninguém, certo? As únicas restrições para tomar vacina é se você tiver com febre no dia. Então, estou com febre, não toma a vacina da gripe, tá bom? Deve esperar melhorar e as únicas pessoas que não podem se vacinar são as que apresentam algum tipo de alergia a ovo, que é utilizado na produção dessa vacina. Então, geralmente tem pessoas que ao tomar a vacina da gripe, apresenta uma reação alérgica. Pode ficar empelotado, pode fechar a garganta. Então, essas pessoas não podem tomar a vacina da gripe. Agora, o restante, se não tiver alergia a ovo, pode tomar sossegado, porque, vacina protege. E aí, a questão 3. O que significa a sigla OMS? Vocês acham que é Organização de Melhorias da Saúde? Organização Mundial de Saúde? Organização de Medicamentos da Saúde ou Organização de Mercado da Saúde?
certo? Dê uma olhadinha aí, é só clicar na alternativa certa. E aí aqui a pergunta, quais são os institutos que existem aqui no Brasil que contribuem para a produção de vacinas? Aí ele fala, o Instituto Butantan, que é em São Paulo, e o Fiocruz, do Paraná. O Instituto Butantan, em São Paulo, e o Evandro Chagas, no Paraná. O Instituto Fiocruz, Rio de Janeiro, ou Instituto Evandro Chagas, no Pará. Instituto Carlos Chagas, no Rio de Janeiro, e Instituto Evandro Chagas, no Pará. Então, aqui, ó, voltando ao texto, o texto traz aonde são produzidas essas vacinas da gripe. Lembre-se, a gente está falando da gripe, certo? Então, onde são os dois locais? Olhou aqui no texto, é só assinalar aqui. Como é que é transmitido a gripe, né? As formas de transmissão pelo ar, pelo espirro e pela tosse desprotegidos. Então, quando a gente tosse sem colocar a mão na boca, que agora o correto não é nem mais a mão, né? É utilizar o antebraço. Se a gente espirra e não tem o mesmo procedimento também, geralmente com objetos contaminados, então não coloquei a mão na boca ao espirrar e estava dentro do ônibus. Se alguém for lá tocar, segurar naquele ferro depois, pode se contaminar, certo? Direto com pessoas que estejam com a doença. Então, geralmente, a pessoa está doente, está com gripe, aí pode ir lá, colocou a mão para espirrar e vai te cumprimenta. Aí você vai, sem querer, passa a mão no rosto para você arrumar alguma coisa. Então, você pode pegar a gripe assim, certo? Então, é pelo ar, espirro e tosse desprotegidos, objetos contaminados e contato direto com pessoas doentes. Como é que a gente previne as doenças, né? No caso, a gripe. Hábitos saudáveis, lavar bem as mãos, cobrir a boca ao tossir e espirrar e, claro, a vacinação. Pois uma pessoa vacinada se protege e protege a sociedade toda, porque atrapalha que o vírus vá se reproduzindo, o que a gente chama de proteção de rebanho. A época ideal para se vacinar é sempre em abril, para quando chegar o inverno, que é a época que mais sobem os casos de gripe, você já está imune. Mas pode acontecer também depois, pois o importante é se vacinar e se prevenir contra essa doença que é tão grave. Então, aqui no desenho, para vocês verem, lavar sempre as mãos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar, tomar vacina, evitar tocar nos olhos, lavar bem objetos pessoais e evitar contato com pessoas doentes. E aqui eu tenho algumas perguntas sobre esse texto. Então, quais são as formas de transmissão da gripe? Quais as formas de prevenção da gripe? Então, como transmite, como é que passa de uma pessoa para outra e como é que eu posso me prevenir? Como é que eu não vou passar, vamos colocar assim. E de acordo com o texto acima, o que você entende por proteção de rebanho? Então, volta lá no texto. O que seria essa proteção de rebanho? Tá aqui também, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. E muito obrigada por hoje. Bons estudos!